Muito bom. Nós estamos na aula 4 da nossa matéria de aconselhamento bíblico, introdução ao aconselhamento bíblico. Estamos na reta final. Esse domingo é o penúltimo, domingo que vem é a última aula que nós vamos ter sobre essa matéria. E aí nós vamos fazer uma EBD reunida durante os meses de julho e agosto. E o tema vai ser surpresa, porque vai ser muito bom. E aí voltamos em setembro com a segunda parte dessa matéria, que é aquela em que nós vamos tratar dos temas, que são os pecados. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro, no finalzinho eu vou apresentar qual o livro base para as aulas. Aqueles pecados que nós deixamos escondidos e não queremos que ninguém veja, descubra ou mexa, chamados de pecados intocáveis, né? Os pecados de estimação, que a gente às vezes nem sabe que estão lá, mas às vezes descobre que estão e prefere deixar do jeito que está, porque vai custar muito mexer nas coisas, vai doer muito, e aí nós preferimos conviver com esse pecado e ele se torna intocável. Então, no segundo semestre, que é depois desses 2 meses, a partir de setembro até novembro, nós vamos estudar esses pecados aí, certo? Então vamos falar sobre o pecado. Quem quiser lutar contra o pecado, vem no segundo semestre. Quem não quiser, bom, aqui a gente vai falar contra o pecado, então saiba disso. Estamos na aula 4, e eu não vou revisar tudo que a gente já viu até aqui, mas vou revisar o que a gente viu na semana passada, porque essa aula é uma sequência da semana passada, tá? Quem estava aqui semana passada, levanta a mão. Prometo que não vou fazer pergunta nenhuma agora, tá? Então tá bom, pessoal, metade aí estava semana passada. Essa aula, que é sobre o processo de mudança bíblica, ela é dividida em 2 partes. Na primeira parte, nós falamos sobre desejos. Quem lembra? Quem estava aqui lembra, né? Falamos sobre os desejos que estão dentro de nós, tanto os bons quanto os maus, e o que eles produzem em nós. Já vou falar sobre isso um pouco mais. E na segunda parte, que é a aula de hoje, a mudança dos hábitos. Então, em primeiro lugar, nós falamos sobre o coração, aquilo que está dentro. Hoje nós vamos falar sobre os costumes pecaminosos que temos, os ídolos que nós levantamos no coração e que acabam gerando hábitos. E um hábito é algo que nós fazemos constantemente, todos os dias ou regularmente, e hábitos que nos escravizam. Nós vamos ver como é que funciona essa dinâmica, que é o ciclo não virtuoso, né, mas destrutivo do pecado, e como ele vai nos levando para baixo e para o buraco, a ponto de nós nos vermos presos às amarras dele, sem saber muito o que fazer. Então hoje a gente vai descobrir como esse processo funciona e receber orientação de como sair desse ciclo, tá? Então eu quero que você, novamente, abra a caixinha do coração, joga ele aí na frente. Talvez você não vai gostar do que veja, da sujeira que está aí, mas deixa ele aí. E deixa Deus com o bisturi divino começar a fazer uma cirurgia nesse coração, arrancando o que é impureza, o que é raiz de pecado, e deixando só o que é bom aí dentro. Vamos fazer isso? Topam essa cirurgia pela manhã? Então vamos lá. Recapitulação. Nós respondemos 4 perguntas semana passada. Primeira pergunta: por que nós fazemos o que fazemos? Quem lembra qual que é a resposta? Fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. E o que nós queremos é influenciado pelo pecado. O que isso significa na prática? Deixa eu abrir minha cola aqui. Que os nossos desejos sejam bons ou sejam maus. Então nós desejamos coisas boas. Fazer a vontade de Deus, que os nossos filhos sejam obedientes, que os parentes se convertam, são coisas boas. Mas nós também desejamos coisas más, pecaminosas. E para conseguir as 2 coisas, ou as coisas boas que desejamos, ou as coisas más que desejamos, nós pecamos, podemos pecar. Então é possível buscar um desejo bom do jeito certo, do jeito que a palavra de Deus diz. Mas é possível que para alcançar algo bom eu peque.
Então eu quero uma filha obediente. E aí, para ter a obediência da minha filha, eu começo a ameaçá-la, a espancá-la, porque o meu desejo é bom, eu quero que minha filha seja obediente. Mas a maneira com que eu estou buscando que isso se cumpra é pecaminosa. E assim, todas as outras coisas boas que nós desejamos. Pode ser um desejo bom, mas você está buscando isso de uma maneira pecaminosa. E o desejo mau, a gente já sabe, é óbvio, todos aqui conhecemos pecados e como nós pecamos para conseguir o desejo pecaminoso que está dentro do nosso coração. Então, por que nós fazemos o que fazemos? Pense naquela árvore, é a sua vida, e o fruto podre, aquela caveirinha que está ali, é o pecado que se manifesta na sua vida. Então, eu usei muito isso em mim, né, no exemplo de semana passada, como exemplo. Talvez o pecado mais evidente que Tamires sempre identifica, e Sofia e Sara agora, é a ira. Então, quando eu falo coisas de maneira irada, ou quando eu gesticulo, ou quando tenho atitudes iradas, precipitadas. Então, esse é o fruto podre. É aquilo que se vê. Mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu me iro? O que está provocando esses estouros? É isso que a gente responde na segunda pergunta. De onde vêm esses nossos desejos? Lembra que a gente usou essa ilustração? Eles vêm da onde? Do coração. Então o fruto podre, ele nada mais é do que uma expressão da raiz daquela árvore. Do que está sendo cultivado embaixo da terra, onde ninguém vê. Dentro do coração. E o que traz à tona todas essas coisas? O que provoca isso? As circunstâncias, que no nosso desenho é o sol. Então, o sol está lá todos os dias e ele representa coisas que nós não controlamos. As outras pessoas nós não controlamos. Os infortúnios, então alguém que te fecha no trânsito, é uma coisa que não dá certo no trabalho. É o seu dia que começa errado. São coisas que você não controla. E isso dá vazão àquilo que está dentro de você. E aí então você faz o que faz. Você, no meu caso, estoura. No seu caso, talvez começa a se autocomiserar, se fazer de coitadinho, de coitadinha. Eu não mereço isso. Maltrata pessoas. Não faz o que tinha que fazer, que Deus manda você fazer. E aí você diz, não, mas eu não queria fazer isso. Queria, você só não sabia. Porque está lá dentro de você isso. Seu coração é enganoso. O tempo todo isso estava aí. Sabe quando a gente faz uma coisa que é pecaminosa, alguém nos confronta e a gente diz assim, mas eu fiz isso porque você fez aquilo. Se você não tivesse feito o que você fez, eu não teria feito o que eu fiz. Se você não tivesse pisado no meu calo, eu não teria reagido do jeito que reagi. Sim, isso pode ser verdade, mas o culpado pelo seu pecado não é o outro. Ele é culpado pelo pecado dele. Você é o culpado pelo seu pecado. E ele veio de dentro do seu coração. É assim que a Bíblia apresenta a dinâmica do pecado. Os nossos desejos dão vazão ao pecado, e quando o pecado se manifesta, ele leva à morte. É isso que Tiago diz no capítulo 1. Lembram disso? Estamos juntos aqui? Então nós não controlamos o sol, as circunstâncias estão lá, para todos. E muitas vezes nós não sabemos o que está dentro do coração, na raiz. Mas o que nós vemos são os frutos podres da árvore. Adianta tirar o fruto podre dali e colocar um fruto bom? Então, pare de mentir e comece a falar a verdade. Legal, isso é o que a Bíblia diz, mas dentro de um contexto. Porque se você não mudar o que está dentro do seu coração, por que você mentia? Se você não combater isso, o fruto podre uma hora ou outra vai voltar. É por isso que só vir para a igreja não resolve. Colocar uma roupa de ver Deus, a roupa de domingo, não resolve. Mudar o palavreado, começar a falar de maneira evangélica, ou abençoado, que glória, que bênção, né? Isso não resolve o problema, porque o problema está lá dentro. Tem que ser transformado o que está lá dentro, e não apenas as atitudes. Estamos juntos? A terceira pergunta é possível mudarmos os nossos desejos para que então nos tornemos uma árvore totalmente diferente? Uma árvore que produz bons frutos, porque tem um bom coração, mesmo diante do mesmo sol. Lembra? O sol está lá para a árvore má, mas é o mesmo sol para a árvore boa.
E por que a árvore boa produz bom fruto e a árvore má não produz bom fruto, apesar de que é a mesma circunstância? Por causa do coração. Então a pergunta nossa foi: é possível mudar os desejos? Bom, a gente tem só duas opções. Quem lembra quais são as duas opções? Quando é que um coração de pedra se torna um coração vivo de carne? Essa é a segunda opção. Qual que é a primeira? Nunca. Nunca. Nada do que nós façamos pode fazer com que um coração de pedra se torne um coração de carne. Nós não podemos fazer isso por nós mesmos e nem pelos outros. É impossível aos olhos humanos. Nunca. E talvez esse é um dos motivos do porquê tantas pessoas não mudam. Apesar de estar dentro da igreja, apesar de serem investidas por anos a fio, porque ainda tem um coração de pedra. Então não conseguem produzir bom fruto, que dure, que perdure, que permaneça, porque o coração não foi transformado. Agora, tem a segunda possibilidade, que é a que a irmã Rosa falou. Qual que é a segunda? Receber o Espírito Santo e acontece um milagre. O milagre, que é operado por meio do Espírito Santo, que acontece no momento em que você crê em Jesus como Salvador, como Senhor. Então, no momento em que isso acontece, Efésios diz isso para nós recebemos o dom do Espírito Santo. E é Ele quem opera a regeneração, quem nos dá um novo coração. Então, sim, é possível mudarmos os desejos se o coração for transformado. E o coração só pode ser transformado por meio de um milagre, que é a ação do Espírito Santo. E esse é o momento de você se perguntar: em qual dos lados eu estou? Que árvore eu sou? Esse milagre já aconteceu em mim? Se não aconteceu, você precisa rever se realmente crê no Evangelho, se entendeu o Evangelho, se confia no Evangelho de Jesus. Se você confia, então é possível para você. E aí nós trabalhamos sobre como mudamos os nossos desejos. Uma vez que eu tenho um novo coração, o coração de pedra foi embora? É isso? O coração de pedra fica onde? Ele fica aí ainda. Não é verdade? Eu citei a expressão daquele teólogo antigo, usei isso também na clínica, no lapidar nessa semana. Ele disse assim: quando eu achei que tinha afogado o velho homem no batismo, descobri que o desgraçado sabe nadar. Porque no outro dia o pecado voltou. E não é assim? A gente matei o velho homem, agora você não vai mais voltar. Aí no outro dia ele te surpreende e fala: eu estava aqui o tempo todo. A carne não melhora. Ela não melhora. Você passa anos sem cometer aquele pecado. E numa fraquejada você cai. E muitas vezes é pior do que antes. Por quê? Porque a carne continua podre. Mas na expressão de Paulo, é o Espírito que vai se renovando. Então, ao mesmo tempo em que continuamos tendo essa carne pecaminosa, temos o Espírito de Deus. Então é essa batalha. E o que Paulo diz aos Gálatas é: se vocês se permitirem ser controlados pelo Espírito, vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Então essa é a luta do cristão. Eu tenho um novo coração, mas se eu permitir, o velho coração começa a tomar conta. Então eu preciso combater o coração de pedra pelo poder do Espírito. E esse processo passa pela mudança de desejos. Eu preciso mudar aquilo que eu desejo. Porque se o que eu faço é por causa do que eu quero, então eu preciso mudar o que eu quero. Para que o que eu faça seja aquilo que Deus quer. Faz sentido? Nós paramos aqui semana passada. E eu queria desenvolver com vocês alguns versículos só para a gente reforçar esse ponto. E a gente vai dar sequência na aula de hoje. Por que isso funciona assim? Por que ao mudar os desejos a gente muda os atos, as práticas? Olha o que diz o Salmo 115, versículo 18. Salmo 115, versículo 18.
Perdão, versículo 8. Salmo 115, versículo 8. Eu gostaria que quem for ler, faça a leitura a partir do versículo 1. Do 1 até o 8. Quem pode ler para nós, por favor? William, por favor. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por causa do teu amor e da tua fidelidade. Porque as nações perguntariam, onde está o seu Deus? Desculpa, onde está o Deus deles? Mas o nosso Deus está nos céus. Ele faz tudo de acordo com sua vontade. Os ídolos deles são de prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que os fazem, a todos os que neles confiam. Olha que interessante o que o salmista diz. Senhor, só o Senhor merece glória. Por isso não há nós. Mas aí ele começa a descrever ídolos e os que adoram os ídolos. E ele diz, os ídolos, eles não são deuses verdadeiros, eles são deuses falsos. Então eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. Eles estão ali, mas não são nada. E aí ele termina dizendo, aqueles que adoram ídolos vão se tornar como os próprios ídolos. Perceba o que nós estamos falando aqui, como mudamos os desejos. Se nós mudarmos os desejos e começarmos a desejar aquilo que Deus deseja, os nossos atos vão começar a mudar. Por quê? Porque nós nos tornamos semelhantes àquilo que nós cultuamos. Se você deseja satisfazer um ídolo, você vai se tornar como esse ídolo. E hoje a gente vai falar sobre isso. Ou seja, se o ídolo tem olhos, mas não vê, você vai ser como ele, cego. Se o ídolo tem ouvidos, mas não ouve, você vai ter os seus ouvidos, mas também não vai escutar o que as pessoas te dizem. É interessante, né? Como alguém que está preso num hábito pecaminoso não consegue sair daquilo. Como a pessoa fica cega, surda. Ela não consegue perceber o quanto está prejudicando a si mesma, o quanto está prejudicando aos outros. E mesmo quando ela percebe, ela não consegue sair daquilo. Porque ela se tornou como ídolo. Ela prestou tanto culto àquilo que já não consegue mais sair daquilo, ela se tornou parecida com o seu ídolo. Isso é um pouquinho do que Deus diz por meio do profeta Isaías, lá no capítulo 44. Vamos lá para ele. Isaías 44, versículo 9. Isaías 44, 9. Outra pessoa, outro irmão pode ler, por favor. Irmão ou irmã? Irmã Ivone. Isaías 44, 9. Olha que interessante. Todos aqueles que fazem as imagens esculpidas, os ídolos, são como os ídolos. Eles são testemunhas dos seus próprios ídolos. Eles não enxergam nada, eles não ouvem nada, eles não falam nada. Eles são como os ídolos. Expressa um pouquinho do desejo que o salmista colocou no Salmo 115, né? Que eles se tornem semelhantes aos seus ídolos. Por isso que o Salmo 115 começa dizendo, não a nós, Senhor. Porque quando nós deixamos de cultuar o Teu nome, dar glória ao Teu nome, nós passamos a venerar e cultuar ídolos, e nós vamos nos tornar como os ídolos. Por isso, não aos nossos desejos, sim ao culto do Senhor, porque o Senhor merece isso. Faz sentido? Ok. É por isso que Deus valoriza tanto essa questão do culto. Lembra quais eram os 2 primeiros mandamentos da lei?
Quem lembra? Êxodo 20. Olha lá. Você não terá outros deuses. Vamos abrir lá para ler o texto? Êxodo capítulo 20. Versículos 1 até 6. Quem pode ler para nós? O Carlinhos vai ler, ele já tinha levantado a mão. Vai lá, Carlinhos. Então Deus falou todas essas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus. Ele tirou da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não faças para ti imagens submistas, nem ao ouro, nem no céu, nem embaixo na terra, ou nas águas embaixo da terra. Não te ocuparás mais delas, nem atuarás. O Senhor teu Deus, o Deus zeloso. Eu castigo o pecado dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me rejeitam. Mas não me misericordioso como 1000 gerações que me amam, em guarda dos meus mandamentos. Olha como Deus começa os 10 mandamentos. Ele começa dizendo: eu tirei vocês do Egito, vocês lembram? Eu salvei vocês, libertei vocês, vocês não mereciam isso. Eu fui lá até o Egito e tirei vocês de lá. Então, eu tomei a iniciativa para tornar vocês meu povo. Como que vocês retribuem isso? Como vocês respondem a isso? Vocês reconheçam que eu sou o único Deus. Então a primeira coisa que vocês vão fazer, versículo 3, é não ter outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus. Então não façam como as outras nações que têm os seus deuses. Não, eu sou Deus supremo, o único, e vocês devem me considerar dessa maneira. E aí no segundo mandamento, versículo 4, ele fala: e também vocês não vão fazer imagens, nem de mim, nem dos outros deuses. Então vocês vão me cultuar e não mais aos deuses. Eu sou o único. E segundo, vocês não vão me representar com nenhuma estátua, porque isso seria reduzir muito a Deus, né? Deus não se resume a uma estátua, a uma imagem, a um templo. Deus está além de todas as coisas que Ele criou. Então, qualquer redução de Deus a uma imagem, a um conceito, se tornaria idolatria. E aqui, olha que interessante, né? Eu não vou me estender muito aqui, mas reduzir Deus a conceitos teológicos e unicamente conceitos teológicos também é uma idolatria. Porque Deus está além disso. Esses conceitos fazem parte de quem Deus é, mas não é só isso. Não é só isso. Então Deus está dizendo: não me reduzam a imagens. Ele leva muito a sério. Os 2 primeiros mandamentos são sobre isso. E lá em Isaías capítulo 42, a gente volta lá para Isaías, a gente entende por que Deus não quer que o culto a Ele seja dividido com deuses falsos. Isaías 42. Versículo 8. Pode ler, Vera, agora, por favor. Isaías 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois o outro não darei, nem o meu louvor às imagens esculturas. Ok, eu sou o único Deus. E por ser o único Deus, eu não vou dividir o louvor, a honra, o respeito, a glória que se deve ao único Deus com imagens, com esculturas, coisas que os homens criaram. Por isso que Deus leva tanto a sério o culto somente a Ele, e não estarmos divididos entre Deus e os ídolos. Porque quando nós estamos divididos, nós acabamos nos tornando semelhantes àquilo que adoramos. E se nós não adoramos a Deus unicamente, ou dividimos a adoração com Deus e os ídolos, nós vamos nos tornar um pouco parecidos com Deus e muito parecidos com os ídolos. E por isso que as coisas na nossa vida perdem o controle. Porque a gente percebe com o tempo que está escravizado em pecados, que fala: por que eu fiz isso? Porque o objeto de adoração na sua vida não era Deus, pelo menos não nessa área. Em resumo, isso aqui é só recapitulação, né? Eu quero propor uma lógica de tudo que nós falamos até aqui,
A primeira, ou melhor, são 3 condições e 2 conclusões. Então a primeira condição, se pecados surgem do coração. Segunda condição, o coração é movido pelo que nós adoramos. Terceira condição, e se nós nos tornamos semelhantes àquilo que adoramos? Você concorda com isso? Concorda? O pecado sai do coração. Como o Salmo 115 disse, eu me torno semelhante àquilo que eu adoro. E o coração é movido por essas coisas que eu adoro. Então tem 2 conclusões. A primeira, se nós adoramos a Deus, nós seremos mais parecidos com Deus. Se nós cultuamos aos ídolos, seremos mais parecidos com os ídolos. Certo? É sobre isso que a gente vai falar aqui. Alguma pergunta? Diga. A gula é um ídolo? O Germano perguntou se a gula é um ídolo. Certo? Por que você pergunta isso, Germano? O Germano comeu 2 pãezinhos ontem, por isso ele acha que... Não, está perguntando sobre a gula. A gula pode sim... Bom, a gula é condenada, né, na Bíblia. Não a palavra gula, porque ela não aparece lá. Gula foi uma palavra que foi incluída como 7 pecados capitais, que vem de um autor da Igreja Católica Romana, que pegou os 7 pecados que ele via na Bíblia mais aparentes e transformou isso em 7 pecados capitais. Então, a gula é um destes. Por que ele interpretou dessa maneira? Porque Deus condena a glutonaria, né, que é não só o comer demais, mas também o beber demais. Né? Então, o comer demais e o beber demais, tanto bebida Coca-Cola, quanto a cachaça, que a gente condena o cachaceiro, mas não o coca-lateiro, aquele que toma muita Coca-Cola, que faz mal para a saúde. O cafezeiro. Né? Então, a Bíblia condena a escravidão a qualquer tipo de desejo. Se eu desejo demais aquilo e aquilo me controla a ponto de eu começar a perder a minha saúde e fazer mal aos outros, isso se tornou um ídolo. Então, o comer faz bem? Comer bem? E comer uma coisinha que não é tão saudável também faz bem? Satisfaz a gente, né? Mas o problema é comer isso toda hora. Isso se tornou um ídolo. Né? Quer dizer que você vai voltar para casa e não tomar uma Coca-Cola? Seria muita hipocrisia da nossa parte dizer isso. Mas seria um problema se a Coca-Cola é 2 litros por dia. Isso se tornou um ídolo para você. Uma dependência até, poderíamos dizer. Diga, irmã. Tem um pecado grave aqui. É a hora de confissão, gente. Olha lá, o pecado da irmã Ivone. Pego uma caixa de chocolate, enquanto eu vejo o último, eu não pago. E se tiver outros, eu ainda pago. Tem uma expressão que se usa nas clínicas com pessoas que estão lutando contra a dependência química, que é identifico. É quando a pessoa também sabe o que é isso. Eu me identifico, irmã. Também tenho luta com chocolate, com doce. Pois é, isso pode se tornar um ídolo. Não necessariamente é um ídolo, mas pode se tornar. A gente vai falar bastante sobre isso. Quanto tiver, eu estou comendo. Se tiver o meu dia inteiro, eu não tenho. A irmã tem um problema mesmo com chocolate. Estamos juntos aqui? Muito bom. Vocês estão entrando no Espírito, é isso mesmo. Começar a vasculhar o que está lá dentro e falar, peraí. Então comer 2 pãezinhos seria um ídolo? Não necessariamente, irmã. Mas pode se tornar. Né? Pode se tornar. Se para isso você começa a fazer mal para o seu corpo e mal para as pessoas e se torna um hábito, você já não consegue parar mais de comer isso. Então comer 2 pãezinhos não é um ídolo necessariamente, tá? Fica tranquilo. Deus não vai te castigar por comer 2 pãezinhos. Provavelmente vai aparecer uns culotes aí, né? Mas ficar comendo muito pão. Bom, vamos lá. A gente está falando muito sobre o que acontece no coração, mas nós não definimos o que é coração ainda. Vocês repararam isso? Eu só falo que é aquilo que está lá dentro. Então agora a gente vai definir o que é coração. Ou melhor, vamos tentar ver como a Bíblia fala o que é coração. Irmão Barradas ia falar, irmão?
a gente vai ver hoje qual a relação entre o pecado e o ídolo, certo? Já vou adiantar. O ídolo é o resultado do pecado, mas o ídolo vai provocar vários pecados na nossa vida. Então eles sempre estão muito de mãos dadas, o pecado com o ídolo. E talvez você diga, mas eu não sou idólatra, né? Idólatras são os outros que estão ali na igreja da esquina, naquela católica lá estão os idólatras, aqui dentro não. Você vai descobrir que não é bem isso não. Tá? Já a gente fala, principalmente falando sobre coração. Vamos lá? O que é coração? Na verdade, a Bíblia não define o que é coração. Ela simplesmente diz coisas que acontecem dentro dele, que vão nos dando alguns indícios do que é coração. Então aqui é uma proposta de tentar juntar o que a Bíblia fala sobre coração e apresentar para nós. Bem resumida, tá? Primeira coisa que a Bíblia fala sobre coração é que o coração é o centro das nossas ações. O que isso significa? Que aquilo que nós fazemos vem do coração. É isso que Jesus diz em Lucas, abra lá. Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, 45. Quem pode ler para nós? Irmã Rosa? A pessoa boa tira coisas boas do tesouro do coração bom. E a pessoa má tira coisas más do tesouro do coração má. Pois a boca fala e o coração está cheio. Ok, então por que eu falo o que eu falo? Meu coração está cheio dessas coisas. E aqui não é o que eu falo quando eu planejei o que ia falar. Eu estou falando para vocês aqui porque eu planejei falar isso aqui. Eu me preparei durante a semana, eu tenho um esboço, uma cola. Então estou olhando para minha colinha aqui, né? Então não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando quando nós somos surpreendidos, quando não planejamos e aí falamos as coisas. No momento em que estamos instáveis. E aí ele fala, tudo que sai da tua boca nessa hora é porque estava cheio no coração. O coração é o centro das nossas ações. É o motor daquilo que nós fazemos ou falamos. Segundo, olha que interessante, o coração é onde nós exercemos fé. Lembra o que Paulo diz aos Romanos, lá no capítulo 10? Se com tua boca confessares que Jesus é o Cristo, e com o teu coração creres, será salvo. Não é isso? Então no coração é onde nós exercemos fé. De alguma maneira, é isso que a Bíblia vai apresentando sobre o coração. Terceiro elemento sobre o texto de Romanos é 10, 10, tá? Então se você está anotando, Romanos 10, versículo 10, fala sobre isso, crer no coração em Jesus. No coração exercemos a vontade. Olha que interessante, Efésios 6, versículo 6. Lembra que nesse trecho aqui, Paulo está falando sobre os servos. E ele diz aos servos, olha, obedeçam aos seus senhores, humanos, né? Versículo 5, quanto a vocês servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. E aí olha o que ele diz no 6, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Olha que interessante, você pode estar fazendo uma coisa boa, mas no coração não estar fazendo aquilo de verdade. É igual aquela ilustração, né? Só acontece em casa. Filha, senta. Não. Senta, filha. Não. Senta, filha. Tá bom, eu vou sentar, mas aqui dentro, no meu coração, eu estou de pé. Então, a aparência está fazendo. A Sofia nunca fez essa situação, mas às vezes faz isso de outras maneiras. Então assim, aparentemente está fazendo, mas por dentro não queria estar fazendo. Né? Nesse frio, a gente lava a louça, mas por dentro, eu não queria estar fazendo esse negócio aqui.
Então, no coração é onde nós exercemos a vontade. Você pode até estar fazendo algo, mas no coração você não quer fazer aquilo ali. A gente já viu isso. O texto de Jeremias 17, versículo 9, diz que o coração é desesperadamente corrupto, enganador. Quem o conhecerá? Lembra disso? A gente já repetiu esse versículo várias vezes. O coração, além de ser o centro das ações, onde a gente exerce fé e onde a gente exerce vontade, ele é enganoso. Por isso que a gente está aqui hoje. Porque a gente quer descobrir o máximo que puder desse nosso inimigo, que está lá o tempo todo, que dorme com a gente, que não é o seu marido ou sua esposa, é você mesmo, seu inimigo, seu coração. Ele engana a gente. No Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 8, o que Jesus diz? Quem lembra? Vocês vão lembrar o versículo de cor, mas pode ir abrindo aí. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, 8. Jesus diz que o coração deve ser limpo, purificado. Felizes são os que têm coração limpo. Uma outra característica do coração: nós somos o que o coração é. Esse aí que você é o que o seu coração é. Provérbios diz isso. Olha comigo, Provérbios 27, versículo 19. Provérbios capítulo 27, versículo 19. Acharam? E aí, quem achou e se assustou com o que leu, lê em voz alta. Olha que interessante. Ele usa a imagem, ou a ideia de um reflexo, uma imagem mesmo. Na época o espelho que eles tinham era água, né? Hoje nós temos o espelho em casa. Então você está vendo quem você é. O espelho está refletindo a sua imagem. E aí ele faz a conexão. O coração reflete quem você é. E você reflete quem o coração é. Então essa pessoa que você é, quem você se tornou, é o seu coração. A beleza nisso tudo, cada um é único, diferente um do outro. Tem coisas boas aí, mas também tem coisas que a gente olha e fala, eu não queria ser assim. Eu não gosto disso aqui que eu vejo. Principalmente nos momentos de pecado, não é? Você olha no espelho e fala, a que ponto cheguei? Eu não gosto disso. Pois é o seu coração. Tem beleza lá, mas ao mesmo tempo tem muita sujeira lá. E a nossa vida é assim. E o próximo item vai ser depois do intervalo, porque eu vou ter que desenvolver um pouco mais esse item. Diga, Ana Rosa. Eu tenho uma pergunta. Quando se trata do coração, a relação e base da palavra de Deus, não se fala de um coração que moveu o sangue para o corpo. E eu tenho uma ideia, não sei se ela é real, que o coração que a palavra de Deus trata é relacionado à mente. Porque nós devemos trazer a nossa mente cativa a Deus. Então essa mente é o coração no qual Deus se revela, não é o coração que moveu os sonhos para nós. Exatamente. A gente está construindo aqui uma imagem bíblica do que é coração e ficou claro que não é um músculo que está aqui bombeando sangue o tempo todo, né? Certo? Não é. Não é. Senão tem gente que faz transplante de coração, né? Imagina se você é crente e faz transplante com alguém que não era crente, né? Perdeu a salvação, né? Não tem a ver com isso. Não é o músculo. Na linguagem bíblica, a irmã Rosa já adiantou, que é a nossa conclusão, vou mostrar ali embaixo. Então, é aquilo que controla a gente. O coração não está aqui, ele está mais aqui do que aqui. Mas a gente vai desenvolver isso um pouquinho mais depois do intervalo. Vamos respirar um pouquinho. Tem uma novidade no intervalo, você vai poder curtir essa novidade. A novidade é a seguinte: em frente ao cafezinho, temos cafezinho hoje? Tem cafezinho hoje.
Não tem chocolate no café, então ele não ficou tão bom assim. Em frente ao cafezinho nós temos 2 salas. O antigo berçário e o antigo maternal, eu acho. É isso, né? Na primeira sala, de frente com o café, você vai ter a nossa nova biblioteca Ibage. Que, vez ou outra, você via a porta meio entreaberta ali, né? Via alguns livros, mas agora oficialmente ela está sendo inaugurada. A gente só não vai cortar fita, nada disso. Mas já temos alguns livros lá. E como funciona? Você pode simplesmente chegar lá, escolher algum livro. Se quiser levar esse livro para casa, você pega esse livro. A Jéssica, que já está lá provavelmente, ela está com o controle, então ela vai pegar o nome do livro, vai pegar o seu nome, e você tem 2 semanas para ficar com esse livro. Se não der tempo de ler, você vem aqui e renova esse empréstimo. É igual uma biblioteca pública, ou em escola, universidade. Você renova esse empréstimo, pode ficar mais 2 semanas com ele. Mas a ideia é motivar todos nós a lermos mais e lermos livros de qualidade. Alguns deles foram doados, outros a gente tem adquirido, e a ideia é ir renovando cada vez mais, colocando mais literatura boa ali para a sua edificação. Tá bom? Então essa é a primeira novidade. A segunda é que na sala ao lado, não sei se vai sobrar espaço, mas o Wilson montou para nós a mesa de ping-pong. Lembra que ela estava meio que aposentada? Então foram renovadas as coisas aí, tá com bolinha, raquete, tudo lá. Quem gosta de jogar ping-pong, né, Carlinhos? Tá lá, o Edson também gosta. Então, é o momento de esquentar agora no intervalo, tá? E voltem com o coração fervendo para a gente trabalhar o restante desse material. Tudo bem? Voltamos em 15 minutinhos, ao soar da trombeta aí. Pessoal, vamos lá. Eu acho que faltou fazer uma explicação, e que a irmã Maria me trouxe a luz na hora em que ela estava conversando comigo no intervalo, que é o seguinte: o problema não é o hábito, tá? Por quê? Porque nós somos seres de hábitos. E se você quiser usar a palavra, nós somos seres de vícios. Por mais que você ache feia a palavra vício, mas o que é um hábito? O que é um vício? É algo que você faz repetidamente, constantemente, quase que todos os dias. Tem coisas que se tornaram, o hábito é aquilo que se torna automático para você. Tem coisas que se tornaram automáticos para muitos de nós. Dirigir, por exemplo. Quando você ia tirar a habilitação, você ficava atento a um monte de coisa e tal. Agora você já vai fazendo as coisas mais naturalmente, que se tornou um hábito. Para alguns, cozinhar é assim. Para outros, cuidar das coisas do jardim e tal, se tornou um hábito. Se vestir, pentear o cabelo, a barba, cuidar das coisas, enfim. Para muitos, se tornou um hábito. Até o que você come todos os dias. Né? Então a irmã Maria está falando que tem lá a dieta dela, que ela achou que ajuda ela por causa da diabetes. E é o que ela come todos os dias, conseguiu encaixar. Eu também tenho os meus hábitos, todo dia de manhã preciso comer algumas coisas específicas, porque substituí o pãozinho, substituí algumas coisas. Tá, e vou comer o quê? Vou comer coisa ruim? Não, achei lá um equilíbrio. Então, todos os dias como aquilo. E você tem os seus hábitos também. O problema não é o hábito. Não dá para ser um ser humano sem hábito. Deus nos criou para regularmente fazer determinadas coisas. O problema é quando o hábito se torna pecaminoso. Quando ao fazer isso, eu estou pecando contra Deus, estou ferindo a mim mesmo, estou ferindo outras pessoas. Esse é o problema. Então o problema é o vício que destrói. O vício que destrói a você e destrói aos outros, que é o pecado. Ficou claro? Faz sentido? Então vamos pegar a imagem do ping-pong. Carlinhos ama ping-pong. E o Carlinhos vai jogar ping-pong no intervalo da escola bíblica. Ele nem jogou, né, Carlinhos? Só chegou lá. Mas vai jogar no final, provavelmente. Carlinhos vai jogar ping-pong. E ele acaba criando um hábito, toda semana joga. Isso é destrutivo? Não, é um hábito neutro, né? Ele gosta, satisfaz ele lá, legal. É um exercício até. O problema é quando esse hábito começa a se tornar um ídolo para ele, a ponto dele largar a sua família, quando deveria estar com a família, para jogar ping-pong. Parar de trabalhar para ficar jogando ping-pong. Estão entendendo? Então o hábito não necessariamente é uma coisa ruim. Nós somos seres de hábitos. O problema é quando o hábito se torna pecaminoso. Nos leva a ferir a nós mesmos e ferir pessoas. Nos leva a deixar de cumprir responsabilidades, de fazer aquilo que Deus manda. Certo?
Pode ficar tranquilo, viu, Germano? Pode voltar e comer seu pãozinho, tranquilamente. Tá. Diga, irmã Leoneide. Exatamente. Exatamente. Então o problema não é o café em si, não é o pãozinho em si, não é o chocolate em si. O problema é como eu lido com essas coisas. Né? Se ao desfrutar disso eu estou sendo egoísta, eu estou pensando só em satisfazer a mim mesmo, né? Se eu estou deixando de cumprir outras coisas que Deus queria que eu fizesse naquele momento. Né? Então assim, é sempre uma linha muito fina. Se você tem dúvidas se as coisas que você faz são pecaminosas ou não, o aconselhamento está para isso. Então procure, pastor, eu queria entender melhor isso, eu tenho esse hábito, né? E talvez isso acalme a gente, né? Procure outras pessoas, irmãos também, que você confia e abra o coração, fala, olha, o que você acha desse negócio, né? Quando o negócio é pecaminoso, a gente já faz assim já, né? Esse negócio aí, tem uma coisa errada em tudo isso aí. Quando não tem nenhum problema, continue fazendo, não tem problema nenhum. Então, o bom é que a gente se conheça. E a gente vai conseguir se aconselhar se a gente tiver essa abertura de se abrir e de expor aquilo que nós somos no dia a dia e não só aqui dentro do prédio, né, no domingo. Vamos lá. Eu vou ter que correr muito aqui, tá? O correr também pode se tornar um vício, né? Né, Tamires? Jogar futebol, Tamires fica martelando em mim. Eu gosto muito de jogar futebol, mas o futebol pode se tornar um ídolo. Então eu consegui lá nas batalhas, nas lutas em casa, consegui 3 liberações na semana. Então eu tenho que administrar bem isso. Quando passa de 3 é a graça do Senhor. E mesmo assim ela vai confrontar para descobrir se é um vício ou não. Né? Então ela está sempre, é um instrumento de Deus na minha vida para descobrir se isso é vício ou não. Para não se tornar vício. Né? Um vício pecaminoso, um ídolo. Muito bom, vamos lá. Esse ponto aqui eu deixei separado para agora, porque ele vai antecipar o que nós vamos falar na próxima pergunta. O coração é onde nós levantamos os nossos ídolos. Olha que interessante o texto de Ezequiel, capítulo 14. Ezequiel 14. No capítulo 14, os anciãos de Israel vão até Ezequiel, que é o profeta, e eles querem ser consultados, ou melhor, eles querem consultar a Deus por meio do profeta. Só que a vida deles estava toda torta, uma bagunça. E Ezequiel estava pregando constantemente para eles e eles não davam ouvidos a Ezequiel. Então Deus diz, filho do homem, esses homens querem vir me consultar, mas deixa eu dizer o que está acontecendo no dia a dia deles. E aí ele diz o versículo 3. Filho do homem, estes homens, então é Deus falando com Ezequiel, esses homens levantaram ídolos dentro do seu coração e puseram diante de si o tropeço que os leva a cair em iniquidade. Será que eu deveria permitir que eles me consultem? O que é que Deus está dizendo? Eles querem me buscar agora por algum motivo, mas na vida deles, eles estão cultuando ídolos. No caso deles, realmente eram estátuas. Deus diz, eles colocaram na frente deles um motivo de tropeço, que fazem eles caírem em iniquidade. Então, realmente, eles cultuavam ídolos. Mas antes de cultuar estátuas, o que eles tinham feito no coração? Erguido altares idólatras dentro do coração. Então, essa é a dinâmica do ídolo, da idolatria. Nós levantamos no coração um desejo que se torna um ídolo, um Deus que nós queremos satisfazer, e aí na prática a gente faz coisas para cultuar esse Deus. E aqui os hábitos pecaminosos nada mais são do que o culto a esse Deus que nós levantamos no coração. Eu vou mostrar isso para vocês numa próxima imagem. Dá para pegar a ideia de que os ídolos são levantados primeiro no coração onde nós levantamos os ídolos.
Certo? Então aqui é aquela resposta, né? Os idólatras estão lá na Igreja Católica Romana. Não. Os idólatras podem estar lá e também aqui. Porque talvez você nunca cultue uma estátua, mas dentro do coração tem um monte de ídolo aí e não quer mexer neles. Faz sentido? Vamos derrubar esses ídolos aí. A história de Gideão é um homem que tinha que derrubar ídolo, né, Gideão? Né, irmã Rosa? Né, Francisco? E ele derruba, né? Um pouquinho de medo, mas derruba. O coração é dividido. Olha que interessante. Ou melhor, ele pode ser dividido, né? O Salmo 141. Abra lá. Salmo 141. Versículos 3 e 4. Salmo 141, versículos 3 e 4. Quem achar pode ler, por favor. Pode, irmã. 3, 4. Isso. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas como malfeitores. Que eu nunca participe dos meus banquetes, dos seus banquetes. Olha o desejo do salmista. Senhor, que o meu coração não seja inclinado para o mal. É alguém que teme a Deus, que está orando, mas Deus, não permita que esse coração, que eu sei o potencial dele, que ele não se incline para o mal, para a prática do pecado. Um outro texto ainda no Salmo 86, um pouquinho antes aí, versículo 11. 86, 11. Um outro irmão ou irmã pode ler, por favor. Olha lá, uma outra oração pedindo, Senhor, eu quero conhecer o que o Senhor diz, eu quero obedecer a Tua palavra. Então põe no meu coração o desejo de temer apenas o Teu nome. O coração que pode se inclinar ao mal, também pode desejar temer o nome de Deus. Então esse mesmo coração, ele pode ser dividido em alguns momentos. E eu acho que é a batalha de todo mundo, né? Há momentos em que você sabe o que tinha que fazer, mas você está naquela batalha de, eu não quero fazer isso. Essa semana eu tive um embate assim. Eu sabia o que tinha que ser feito. Mas eu orei para Deus e falei, Deus, eu sei que está errado, mas eu não quero. E eu estou com ódio por causa disso. Você provavelmente, se não é um alienígena, você também lida com essas coisas, né? Seu coração está dividido, né? Eu quero fazer a vontade de Deus, mas ao mesmo tempo minha carne está pedindo tanto para fazer isso. Essa batalha está acontecendo dentro do coração. E a último elemento aí que eu destaco sobre o coração é que ele é passível de ser endurecido. Quantas não são as passagens que o próprio Jesus diz, vocês têm o coração duro? No Antigo Testamento Deus dizia para Israel, o coração de vocês está endurecido. E o autor de Hebreus diz isso lá no capítulo 3, versículo 12. Vamos lá para esse texto. Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículo 12 e 13. Olha o que ele diz. Tenham cuidado, irmãos. Está falando com irmãos. Hebreus 3,12. Para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente. Em outra versão, alguém tem uma outra versão aí? Perverso e incrédulo. Mau e infiel. Cuidado para que não haja no meio de vocês nenhum irmão que tenha esse coração, que se afaste do Deus vivo.
E ele diz, versículo 13, como que nós não permitimos que o coração seja endurecido? Versículo 13, pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Vivam juntos, exortando, animando uns aos outros. Porque quem se afasta da comunhão com irmãos, da vida de igreja, vai acabar tendo o coração endurecido pelo pecado. Esse é um dos motivos do porquê nós batemos tanto na tecla. Não seja um desigrejado. Não se afaste da comunhão. Esteja presente. Mesmo não querendo, venha. Venha. Porque você precisa desse ajuntamento. Faz bem para o teu coração. Amém? Amém. Ok. Então, dito tudo isso, eu faço um resumo aí. O coração é tudo que nós somos por dentro. Quer concentrar isso no cérebro? Concentre. Está aqui. Mas que fique claro para você que é tudo aquilo que está lá dentro. Não tem uma área específica, porque se fosse era só arrancar aquela parte, né? É tudo o que somos por dentro. Então a batalha está no coração. É o coração quem dirige os nossos pensamentos, é o coração quem dirige as nossas emoções, o sentir, é quem dirige a nossa vontade, os desejos. E é no coração que a batalha de todo cristão acontece. Quem lembra de Provérbios 4, 23? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É dele que você tira tudo que você é. Se o coração está corrompido, endurecido, a vida vai ser assim também. Então, o pecado numa vida sempre é a expressão do coração. Aquele fruto podre que aparece na árvore, ele é um problema, mas não é o problema principal. Ele é uma evidência daquilo que está lá dentro. Então, quando o seu pecado surgir, não ignore isso. Aproveite, claro, peça perdão para Deus, peça perdão para as pessoas que precisam ser notificadas. Se arrependa disso, esteja disposto a reparar os danos. Mas depois que as coisas acalmarem, em oração, comece a sondar, por que eu fiz isso? O que está no meu coração? Quais são os desejos que eu tenho por trás de tudo isso? Porque eu não quero fazer isso novamente. Mas para que eu não faça esse pecado, não cometa esse pecado novamente, eu preciso lidar com o que está no meu coração. Então aproveite a oportunidade da restauração, no momento de pedir perdão e de falar, não quero mais fazer esse negócio. Então tente descobrir por que isso está surgindo na tua vida. Senão você sempre vai estar lutando só na superfície. Lembra aquela imagem de um iceberg? O que fica na superfície é só uma parte do iceberg. Por que ele é tão perigoso para navegações? Porque a maior parte do corpo do iceberg está debaixo d'água. É por isso que o Titanic afundou, né? O Titanic bateu em um iceberg, era apenas um pedaço de gelo ali, mas por baixo estava todo o corpo dele, era muito pesado, muito denso, e aquilo fez com que danificasse a embarcação e o navio afundou. Então, quando você não lida com o coração, você está lidando só com o que aparece. É mais fácil assim, entre aspas, né? Mas o problema sempre vai estar lá. Você só está tirando um fruto podre e substituindo por frutos bons. Uma hora ou outra, eles vão apodrecer também, a menos que você lide com a questão do coração. Faz sentido? Então vamos lá. Deixa eu entender como as coisas funcionam então. Aqui eu vou correr um pouco, mas ao mesmo tempo preciso ser claro quanto a isso. Quem são os ídolos? Vou apresentar para você uma proposta de como a idolatria funciona no nosso coração. Então, isso não necessariamente está claro para o idólatra. E talvez você não seja um idólatra em todas as áreas, mas há alguns ídolos que você tem no seu coração. É assim que funciona. Você é o idólatra. Está lá o José. E aí, o idólatra tem o seu ídolo, a quem ele cultua, que, de novo, é um hábito pecaminoso. Ou melhor, o hábito revela o ídolo.
Então eu tenho um ídolo, estou cultuando esse ídolo. Mas por quê? Porque eu quero algo. Então eu busco, tudo começa com um desejo no meu coração, começa do lado de lá. Eu quero algo. E está em ponto de interrogação, porque cada um tem os seus desejos aqui. O que você mais quer na vida? Então está lá o seu desejo. O seu desejo, você quer atingi-lo, você quer conquistá-lo, quer que ele seja satisfeito. Então você cria um ídolo para satisfazer esse desejo. E aí o ídolo promete o seguinte para você: se você fizer o que eu quero, se você me cultuar do jeitinho certinho, fizer os sacrifícios que eu exijo, eu vou te dar o que você quer. Então no final das contas, o ídolo diz assim: me cultue, sacrifique a mim, e eu vou satisfazer o teu desejo. Se você parar para pensar, é exatamente isso o que aconteceu na história de Israel. E tem uma história muito marcante, que é quando Moisés sobe ao monte para receber os 10 mandamentos, e o povo de Israel está lá embaixo, e Moisés demora, e eles dizem: Moisés não vai voltar, então vamos fazer o quê? Vamos fazer um bezerro. Não necessariamente estavam dizendo: vamos trocar de Deus. Não, mas Moisés sumiu. Então vamos criar um bezerro aqui, como uma representação desse Deus que nos tirou do Egito, e vamos cultuá-lo, porque nós precisamos. Eles estavam acostumados com isso. E aí você lembra o que eles fazem no culto a esse ídolo, a esse bezerro de ouro? Quem lembra o que eles fazem? Eles começam a dançar, a beber e a se prostituir. Que era o que eles faziam no Egito, eles viam no Egito. Olha como funcionou o negócio. Eles não estão com desejo de fazer a vontade de Deus. Eles já receberam informações a respeito de quem Deus é, e Deus já tinha sido claro: nada de idolatria. Porém, eles querem algo. O que eles querem? Eles querem ter um Deus próximo, principalmente que eu consigo controlar, então eu consigo tirar daqui e levar para lá. Eles não querem viver pela fé, porque quando a gente tem um ídolo, um Deus, uma estátua, eu não preciso ficar imaginando: será que Deus está cuidando de mim? Onde está Deus? Não, é só você olhar para a estátua, está aqui, Deus está aqui. Deus é real. Então eles não queriam exercer fé, e principalmente, eles queriam satisfazer aquilo que eles tinham no coração, os desejos da carne. E a gente vê isso quando eles cultuam o Deus deles. Eles começam a se inflamar sexualmente uns com os outros. Eles bebem, eles dançam, festejam e praticam a imoralidade. Nessa dinâmica, o que eles queriam era isso. E eles criaram uma estátua só como desculpa. E, no final das contas, quem era o ídolo? E aqui é a próxima imagem que revela o que está por trás disso aqui. O ídolo é só uma desculpa. O ídolo é só o meio para alcançar aquilo que eu mesmo quero. Deixa eu explicar isso para vocês. No final das contas, eu quero satisfazer a minha vontade. O ídolo foi erguido no meu coração. E quem despertou esse desejo pelo ídolo? Eu mesmo. E aí então o meu coração é tão maldoso que ele acaba criando um Deus falso dentro de mim. E esse Deus falso diz assim: para satisfazer o teu desejo eu vou ter que cobrar algo de você. Mas eu te garanto que se você fizer o que eu digo, você vai ter o desejo satisfeito. Parece Mateus capítulo 4, quando Jesus é tentado por Satanás, não parece? Tudo isso vou te dar se prostrado e me adorar. Isso tem um preço. Mas se você cumprir, eu vou dar para você. Mentira. Ele queria apenas que Jesus cedesse e pecasse. O ídolo que é formado pelo nosso coração, mesmo que a gente não saiba, ele promete algumas coisas assim. Deixe eu pensar num exemplo prático. Eu quero muito ser bem-sucedido. Eu estudei bastante, eu quero ter uma profissão de renome, quero ser conhecido pela minha habilidade e eu quero ganhar bem. E eu me caso. Só que a minha profissão vai exigir de mim estar muito tempo na empresa, trabalhando demais. Só que eu sei que se eu trabalhar demais, haverá um dia em que isso
voltará para mim com mais dinheiro, fama, e no final das contas eu vou poder dar o melhor para minha família. Esse é o seu coração te enganando. Porque na prática você vai deixar a sua família em casa para ir atrás da tua profissão. Mais do que deveria, mais tempo do que deveria. Mas a tua profissão, esse ídolo que você ergueu aí, que é a fama, ou é o dinheiro, é o lucro, ele diz assim: eu vou te dar tudo o que você quer, mas você vai ter que sacrificar o seu tempo. Vou ter que tomar mais tempo do que você gostaria. A sua esposa, os seus filhos, o seu marido que está em casa, eles vão ter que ficar um pouco mais lá, sozinhos, sem você. Você não vai poder ver os seus filhos crescerem. Mas lembra, o que eu prometo é a recompensa. E aí você se entrega. E você diz, vai valer a pena. Só que o ídolo é uma construção do seu coração que é enganoso. E chega um dia em que tudo aquilo que você queria, você vira para o ídolo e fala, agora você tem que me dar. E ele diz, te enganei. Você gastou a tua vida em busca disso, eu não vou te dar. Porque eu não poderia te dar isso. Eu não poderia te dar satisfação. Eu não poderia te dar realização. Só Deus pode dar isso. A pilha falhou aqui. Quando a pilha vai ficando... Som. O microfone falha, aquele lá. Vamos lá, vamos voltar aqui. O ídolo prometeu para você realização, sucesso, tudo aquilo que você queria. Mas ele não tinha poder para te oferecer isso, só que ele te engana. E aí quando você olha para trás, você vê o que você sacrificou no altar daquele culto. Foi o seu casamento. Foi ver os filhos crescer. Foi a instrução dos filhos. Foi talvez a sua saúde. E sabe o que o ídolo deixa? No final de toda a história? Morte. Ruína. Destruição. E aí na hora que você vai se agarrar a ele e dizer, não, você precisa... Eu me casei com você, cara. Eu te abracei com tudo que eu tinha. Você não pode me deixar sozinho. O ídolo esfarela. E ele te deixa sozinho com as consequências. Essa é a idolatria. No final das contas, você não está cultuando uma estátua, você está cultuando um desejo do teu próprio coração. Então eu proponho para nós um resumo da idolatria. Os ídolos, aqui são 3 representações do que aconteceu lá naquele dia, né, quando o povo de Israel fez o bezerro de ouro. Os ídolos são imagens ou réplicas de algo ou de alguém. Eu criei um ídolo dentro do meu coração. Ele pode ser o marido ideal, a esposa ideal, a família ideal, ou o fim de vida ideal. E aí então eu criei essa imagem e eu vou buscar isso com todas as minhas forças. A idolatria sempre vai funcionar dentro de um relacionamento de troca. O ídolo diz, eu prometo algo para você, mas você tem que devolver. Vou usar um outro exemplo. A esposa, e eu já tive de lidar com um caso assim, uma jovem que sonhava em se casar com um pastor, era o sonho dela. Que sonho mais maluco, né? Só perguntar para a esposa de pastor e ver os perrengues que é a vida de pastoral. Mas ela queria, e ela sonhou com o marido ideal. A vida inteira. E na primeira oportunidade que apareceu um seminarista, alguém que seria esse homem, aparentemente parecia ser esse homem, ela se casou e ela se entregou. Só que com o passar dos anos, ou melhor, dos dias, das semanas, ela foi identificando que ele não era aquela imagem que ela tinha pintado. E ela começou a lutar contra isso, dizendo, você tinha que ser o que eu imaginava e não o que você é. A imagem de um marido perfeito se tornou um ídolo para ela. Às custas de largar a sua família, de não ouvir os seus pais diziam, não casa com esse cara. Não casa com esse cara.
Mas é pastor. Não casa. E ela sacrificou isso. A imagem do marido ideal, o ídolo, pediu, sacrifica os teus pais. Ela sacrificou. De boa vontade, foi lá e matou eles no altar da idolatria. Sacrificou eles. Depois o ídolo disse, você vai ter que mudar de estado, vai para outro lugar. Vou para onde? Não interessa, você vai para outro lugar. E ela sacrificou isso também. Se afastou de amigos, de familiares. O terceiro sacrifício foi igreja. Saia da sua igreja, onde você tem relacionamentos profundos e onde você é pastoreada, e vai para onde eu vou mandar você ir. E ela sacrificou isso. Até que chegou um dia em que o marido, que não era aquela imagem que ela tinha colocado, simplesmente demonstrou ser uma pessoa completamente diferente do que ela imaginava. E ela se viu sozinha. E quando ela olhou para o lado, atrás do ídolo dela, o ídolo também já tinha ido embora. E ela estava lá, em ruínas, quebrada, abandonada pelo marido, traída pelo marido, longe da família, longe da igreja, longe dos amigos. Esse foi o preço que o ídolo cobrou dela. Quem foi o culpado? É claro, o marido tem a responsabilidade dele. Mas quem foi que gerou essa imagem no coração dela? O próprio coração dela. Talvez você está aqui me ouvindo e está percebendo, eu tenho ídolos aqui dentro que eu preciso combater. Ou talvez você está construindo um ídolo. E Deus está te dando a graça de, antes de cometer os erros, já acabar com ele por aqui. O centro da idolatria nunca é o Deus ou o ídolo, mas o próprio idólatra. No final das contas, não é que você chega em casa e vai lá e faz uma fezinha para uma imagem, uma estátua. É que todos os dias você faz uma fezinha para si mesmo. Você pergunta para si mesmo, o que vai te satisfazer, o que você quer? E aí você vai e faz o que vai te satisfazer. Então o ídolo é você mesmo. Só que tem um problema. O que diz Provérbios capítulo 27, versículo 20? Provérbios 27, 20. Quem pode ler? 27, 20, irmã Ivone? Carlinhos. Carlinhos vai ler, irmã. Já tinha levantado a mão. 27, 20. Pode ler, Carlinhos. A sepultura e a destruição nunca se paga. Os olhos do homem nunca se satisfazem. O problema é que nossos desejos nunca se fartam. Os nossos olhos nunca se satisfazem. Então assim, você vai atrás do ídolo, você cria um ídolo no coração, querendo que o seu desejo seja satisfeito. Mas ele nunca vai ser satisfeito, porque você sempre vai colocar coisas novas, e o ídolo não é capaz de te dar aquilo lá. Então se torna um ciclo destrutivo na sua vida. Só que graças a Deus, está faltando esperança aqui, né? É o último tópico. Ainda bem que Deus frustra os nossos ídolos. Deus prova os nossos corações. E Deus revela o que está lá dentro. E Deus frustra os nossos ídolos. Olha o que diz esse salmo. Ou melhor, 2 textos aqui. Texto de Jeremias 17, versículo 10. Quem pode abrir para nós? Jeremias 17, 10. Levanta a mão. O William vai ler. E o Salmo 139, 23 e 24. Outro irmão ou irmã pode ler. Salmo 139, versículos 23 e 24. Quem pode ler? Levanta a mão. Salmo 139. Quem pode ler? Irmã Rosa. Então vamos lá. Jeremias 17, 10. William. Eu, Senhor, examino a mente e provo o coração para retribuir a cada um segundo os seus caminhos. Eu, Senhor, examino a mente e provo o coração, para retribuir a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações.
Quem é que prova o coração para mostrar o que está lá e trazer o pagamento do que os desejos do coração buscam? O Senhor. Eu sou o Senhor. Eu provo o que está aí dentro e eu dou a paga. E eu trago as consequências. O outro texto, Salmo 139, 23 e 24, irmã Rosa. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me, vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que lhe ofende. E conduz-me pelo caminho reto. O desejo do salmista, Senhor, me sonda, me conhece. Não é porque Deus não conheça, é porque ele precisa que Deus diga para ele o que está lá dentro. Então Deus me sonda, me prova, e aí examina se há algum caminho mau e me guia pelo caminho correto. Ou seja, me mostra o que está de mal para que eu possa obedecer aquilo que é certo. Graças a Deus, que porque temos um novo coração, somos filhos de Deus, Ele não permite que fiquemos na idolatria por muito tempo. Uma hora ou outra Ele frustra os nossos ídolos. E como Ele frustra? Quando a gente não tem aquilo que a gente queria, e aí sabe, é o momento em que a gente não tem mais chão. O que vai ser da minha vida agora? Eu já não tenho mais isso. E essa é a hora da gente olhar para o ídolo e falar: você nunca poderia ter, você não tem capacidade de me oferecer o que você prometeu. Só Cristo pode me satisfazer. Então Deus frustra os nossos ídolos para que a gente largue mão deles e se apegue a Cristo, que é o único que nos satisfaz. Esse é um processo contínuo na nossa vida. Todos os dias deveríamos sondar o nosso coração. Estou idolatrando ao quê? Eu preciso derrubar esses ídolos antes que seja tarde demais e eles arrebentem com a minha vida. Mas ainda assim, mesmo quando eles arrebentam com a nossa vida, é graça de Deus, para que quando a gente não tiver mais chão, a gente se apegue a Ele e não mais ao ídolo, que é mentiroso. Como eu posso desvendar os nossos ídolos? Eu vou ter que pular algumas coisas para chegar na prática de como tirar eles daí, tá? Mas você vai lembrar que João fala que, 1 João 2,16, que a cobiça da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, isso vem do mundo, é do maligno, não vem de Deus. Se você parar para pensar, foi exatamente o que a serpente ofereceu para a mulher lá no jardim. Ela disse: olhe para esse fruto. E aí o texto diz que a mulher pegou do fruto, viu que era agradável de se comer, depois que era fruto desejável para dar entendimento, então vai satisfazer a minha carne, vai satisfazer os meus olhos e alimentar a minha mente, vai me trazer conhecimento. E ela come para ser igual a Deus. Lembra que a serpente disse: você vai ser igual a Deus, vai ter poder. E o pecado normalmente se manifesta assim. Ou ele vai se manifestar como algo para satisfazer a carne, ou para satisfazer o intelecto, ou simplesmente oferecendo as coisas dessa vida: dinheiro, poder, recursos. Ser como Deus. É daqui que começam a surgir os ídolos. Se você quer saber se você tem ídolos ou não, quando você está adorando a Deus, ou quando você está cultuando aos ídolos, os seus desejos sempre vão ser a Deus, sempre puros e santos. Mas os desejos, quando você está na idolatria, sempre vão ser pecaminosos e mundanos. O temor, se você está cultuando a Deus e não aos ídolos, o temor vai ser a Deus. Mas se você está cultuando os ídolos, você vai ter muito temor de homens. Porque você não quer perder aquilo que o ídolo está te oferecendo. Então você faz as coisas para que ninguém pode descobrir quem você é. Eu tenho uma reputação a zelar. Temor de homens. Quando você está cultuando a Deus, você está buscando agradá-lo. Mas na idolatria você busca agradar a si mesmo ou agradar aos outros. Você tem muito medo de desagradar a si mesmo ou as pessoas. Porque tem um ídolo por trás de tudo aí. E aqui, caminhando para o nosso final, trazendo algumas perguntas práticas para identificar ídolos no nosso coração. São várias perguntas gerais, mas talvez uma ou outra você perceba: interessante. Isso aqui começa a me dar algumas dicas do que eu estou buscando, quais são os meus desejos. Olha lá. Algumas perguntas. Lembra o teste de chuveiro? Lembra, Barradas?
Quando eu estou tomando banho, minha mente está vagueando, para onde ela está indo? Isso revela os meus desejos. O que eu penso quando não estou pensando em nada? O que eu estou buscando quando estou no modo automático, né? Desligado da realidade? Quando foi que a vida não valeu a pena? Houve algum momento na sua vida em que a vida deixou de ter valor? Por quê? O que você perdeu? O que você não alcançou o que você queria? O que você mais ama pode revelar o seu ídolo. Ou o que você mais odeia. O que você mais espera. O que você mais anseia. Quais são os seus objetivos, os seus sonhos? Do que você mais tem medo? Muitas vezes o ídolo assume a forma de medo. E ele diz para você, se você não fizer o que eu mando, eu vou fazer você perder algumas coisas. E aí, por medo, você começa a sacrificar para o seu ídolo. O que mais te preocupa? Pergunta número 5. Do que você acha que mais precisa? Se eu tivesse isso, eu seria feliz. Onde você acha refúgio, segurança, prazer ou conforto? O que para você define sucesso ou fracasso? Pode revelar muito. Que Deus você está cultuando no seu coração. Em que momento você acreditou ou acredita que Deus tenha te abandonado? Você esperava alguma coisa de Deus e Ele não te deu? Quando é que você luta com a amargura ou com a inveja? Que situações são essas? O que mais você quer? No que você mais pensa? Pergunta número 10. O que o dinheiro significa para você? Pergunta número 11. Quando você fica deprimido, normalmente é quando o ídolo te decepciona. Sabe, você fala, fiquei tão triste. Por que você ficou tão triste? Estou tão chateado. Por quê? Por que você está tão chateado? Não parece a pergunta do salmista? Por que está abatido a minha alma? Você está decepcionado com alguma coisa? O que você esperava que deveria acontecer e não aconteceu? O que você vê como seus direitos? Esse é meu direito. É mesmo? Você tem direitos? Interessante. O que você acha que merece? Aqui para o José, a 13. Quando é que você fica irado? O que você queria que não teve? Isso pode revelar o teu ídolo. O que produz o seu melhor? Quando você se empenha mesmo. Sabe quando você dá o seu melhor? Por que você dá o seu melhor naquela área? Quando é aquela pessoa que te pede. E quando são os outros? E quando são em outras áreas você não dá o seu melhor? Isso pode estar revelando a quem você está cultuando. Do que você depende para ser realizado ou feliz? Eu seria feliz se eu tivesse alguma coisa. O que você quer preservar ou o que você quer evitar? E aí está disposto a pecar. Ou para preservar ou para evitar uma situação como essa. Quando você desaponta e machuca os outros, o que você está buscando? E aí você poderia colocar outras perguntas aqui, são só dicas de como tentar sondar o que está no coração. Finalizo com a pergunta: como combater os ídolos? Dois lados da mesma moeda. Primeiro, o que não fazer. E eu espero realmente que você saia daqui hoje atento ao que vai ouvir agora. Não esconda ou não ignore o ídolo. Porque se você fizer isso, ele vai continuar aí, continuar produzindo mal na sua vida. Segundo, não disfarce esse ídolo. Não use desculpas. Não maqueie eles com um aspecto de religiosidade. Terceiro, não torne ele aceitável. Todo mundo faz. Todo mundo tem os seus erros. Esse aqui é só um dos meus, mas eu faço tanta coisa boa para Deus. Não justifique. Eu faço isso porque lá na minha infância o meu pai me abandonou. Lá eu fui abusado ou abusada. Isso aconteceu e por isso eu faço o que faço hoje. Não justifique. Sim, você pode ter sofrido lá no passado e essas coisas influenciam quem você é e o que você faz, mas não determinam quem você é e o que você faz. Você tem a escolha de agora lidar com tudo isso de uma maneira bíblica ou não. Porque senão você também está produzindo mais pecado.
Não esconda, não disfarce, não torne aceitável, não se justifique. E o que você pode fazer então? De maneira bem prática. E eu vou mandar esses slides depois no informativo, tá? Eu mandei o outro? Mandei, né? Eu só esqueço de mandar depois. Me lembre, se eu esquecer. Primeiro, reconheça ou identifique um padrão, um hábito, um vício, mas pecaminoso. Tá? Ou comer o pãozinho de manhã, isso não é pecaminoso. Mas identifique aquilo que você vê que repete e você fala, eu não gosto disso aqui causa mal para mim e para as pessoas. Identifique isso. Segundo, arrependa-se disso. Em oração, sinceramente, e demonstre frutos apropriados, frutos de arrependimento. E quais seriam os frutos? O primeiro é pedir perdão para Deus. O segundo, pedir perdão para as pessoas a quem você machucou. E o terceiro é buscar a reparação dos danos. Consertar os estragos, se for possível ainda. E um quarto é não fazer de novo. Lutar contra isso. E tem tantos outros, mas pelo menos esses, frutos apropriados. Terceiro, renove a sua mente com a palavra, principalmente sobre esse assunto. Tem um monte de livro na biblioteca. Provavelmente tem algum que fala sobre o assunto que você está lidando no teu coração. Vai lá e busque. Preciso aprender mais sobre isso. Renove a sua mente com o poder da palavra. Livros, mas principalmente a Bíblia. Comece a estudar a Bíblia sobre esse assunto. Chega aí, Zé. Preciso saber mais sobre ganância. Opa, vamos lá. Tem um monte de versículo, um monte de texto. Renove a tua mente sobre isso. Dispa-se, despoje-se dos velhos hábitos e revista-se de novos padrões bíblicos. Aí sim entra aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe para ter e para dividir com os outros. Aquele que minta, pare de mentir e comece a falar a verdade. Enfim, substitua hábitos pecaminosos por hábitos saudáveis. Faça isso, mas ao mesmo tempo lembrando que é o Espírito Santo quem transforma você. Confie que é o Espírito Santo que está agindo através de você. É o processo de santificação, né? Eu tomo a iniciativa, mas enquanto estou fazendo, é o Espírito agindo através de mim. No final, a glória é dele, não é minha. E você só faz também o que o Espírito Santo te diz. É ele quem opera tanto o querer quanto o realizar. Né? Então, quando alguém diz, eu nunca mais, né, e bate no peito, eu parei de fumar há 10 anos e não fumo mais. Desde que me converti. O Espírito Santo quem agiu na tua vida. E talvez você não fume mais, mas você continua com um hábito pecaminoso em outra área. E nem percebeu. Era melhor que você continuasse fumando, mas que não estivesse degradando a sua família do jeito que você está. Perceba isso. Então, se há algum mérito, sempre é de Cristo, Ele está te transformando. E não é só porque você deixou de fazer uma coisa que você simplesmente virou um santo de uma noite para o dia. Fique atento sempre a novas maneiras do pecado se manifestar na tua vida. E aí, o último que é fundamental, enfatize o seu relacionamento com Cristo e desfrute do benefício do auxílio de outros crentes maduros. Congregue. Cultue a Jesus, busque a Jesus, leia os evangelhos, ame a Cristo e ame as pessoas, se envolva com pessoas. Uma das melhores ferramentas de Deus para mostrar os nossos ídolos são as pessoas ao nosso redor. Aquelas que vivem conosco em casa, mas também os irmãos com quem nos reunimos. Eles vão apontar o dedo e falar, isso aqui não está legal na tua vida não. Aí a gente não gosta, né? Quando alguém aponta o dedo e fala, isso aqui não está legal na tua vida. Deus não se agrada disso que você está fazendo. Valorize esse tipo de relacionamento. Gente que fala para você quando você está pecando. Fuja de relacionamento de gente que finge que está tudo bem, que não é profundo. Você percebe que o relacionamento não é profundo. Porque quando há um pecado entre os dois, a gente, não posso. Se eu falar, né, ele nunca mais vai falar comigo, vai sair falando mal de mim para os outros, o nosso relacionamento vai acabar aqui. Isso não é amizade verdadeira. Relacionamento que Deus quer que nós tenhamos são relacionamentos em que o ferro afia o ferro, em que há atrito, há confronto, mas ao mesmo tempo há perdão, há arrependimento.
Valorize esses relacionamentos. Se você está preso a algum vício, porque você tem ídolos no teu coração, vício que está destruindo a tua vida, a vida das pessoas ao seu redor, destruindo a tua mente, corroendo a tua mente, você não consegue mais sair disso, procure pessoas para te ajudar. Procure um irmão maduro, uma irmã madura e fale. Porque talvez um primeiro passo para que você saia disso sempre é quebrar o ciclo do culto ao ídolo. E o ídolo, ele quer sempre trabalhar sozinho, ele não quer ter pessoas perto. Ele sempre nos isola das pessoas. Então, deixe de se isolar e comece a se expor. O ídolo vai ficar incomodado, mas porque você quer tirar ele de lá. Então ele que fica incomodado. Mesmo que isso seja vergonha, ter que assumir pecados diante das pessoas, ter que expor a sua vida, a sua intimidade e falar, realmente, por tanto tempo eu tenho feito isso. Mesmo que isso queime a sua imagem, as pessoas olhem para você, mas eu nunca imaginei que você faria isso. Procure alguém sábio que diga, eu sabia que você podia fazer isso, porque você é um pecador. Eu sabia que você podia chegar nesse ponto. Mas tem graça para você. Deus te oferece restauração. Vamos caminhar junto. Então rompe esse ciclo. Se ninguém sabe do seu hábito pecaminoso, procure um irmão ou uma irmã sábia. Se você não confia, talvez não confie em alguém da sua comunidade, procure um irmão que você conheça, talvez de outra igreja, procure o seu pastor, procure alguém. Fale, eu tenho isso aqui. Estou cultivando há muito tempo, não sei o que fazer, mas preciso de socorro. E a gente vai começar a trabalhar contigo. Mas não permita que o ídolo te isole, que é o que ele mais quer. Amém? Diga, irmã. Exato. Sim. Os filhos podem se tornar um ídolo, o casamento pode se tornar um ídolo, e deixa eu dizer, Deus pode se tornar um ídolo. Deus pode se tornar um ídolo. Você busca a Deus porque você quer receber algumas coisas dele. No final das contas, não é Deus que você está buscando. Mesmo que esteja numa igreja evangélica, ouvindo a palavra desse Deus, mas você está imaginando um Deus diferente, o Deus que você criou, a sua imagem. E aí, normalmente, quando você percebe que criou de Deus um ídolo, quando você não tem o que queria de Deus. Deus, eu estou te buscando o tempo todo aqui, e o Senhor não me deu aquilo que eu queria. E aí, então, é frustrada a sua expectativa. E você começa a ficar com raiva de Deus. Não era Deus que você estava cultuando, era um ídolo que você colocou aí. Ou alguém criou essa imagem para você de Deus, mas não era Deus. E esse é o momento não de abandonar a fé, mas de direcionar a fé para quem Deus é realmente, e não para esse ídolo. Rebenta esse ídolo aí e começa a buscar Deus como ele se revela na palavra dele. Então o próprio Deus pode se tornar um ídolo. O nosso coração é tão mau que ele faz isso até. Certo, gente? Tem muita coisa mais para falar, mas a gente tem que almoçar também, né? E a gente tem esse péssimo hábito de comer. Então, é excelente hábito, né? Eu vou finalizar, pedir para alguém orar. Quem gostaria de orar? Levanta a mão. Timóteo, vamos orar e fechar esse nosso tempo. Deus, obrigado pelo tempo aqui, Pai, pela oportunidade de a gente ouvir e sondar os nossos corações, abrir a nossa mente e descobrir como existe uma competição muito grande que parte do nosso próprio coração e mina e corrói e ativamente trabalha contra o altar que a nossa adoração deve estar inserida, de sermos um sacrifício agradável a Ti, Deus. Nos ajuda a ter honestidade para enxergar, nos ajuda a ter coragem de enfrentar, e nos ajuda, Deus, a termos a disposição, a alegria de corrermos em Tua direção, Deus, e não nos deixa, Deus,
fazer dessas lições, desses conhecimentos, mais um momento de a gente olhar para nós mesmos e vermos onde a gente pode se tornar melhor, onde a gente pode se tornar algum modelo e fazer das nossas mudanças os nossos ídolos. Mas olhar para o Senhor Jesus, que acolhe os fracos, os pobres, que acolhe os imundos, os pecadores como nós, e viver para Ti, para Te amar. Porque o Senhor é digno de qualquer mudança do nosso coração, pois o Senhor, que começa a boa obra em nós, está executando ela agora, e tem a promessa de consumar. E que isso, Deus, esse Teu amor seja o nosso ponto final. Não nos deixa fazer com qualquer outro motivo, mas para exaltar o nome desse Jesus, que precisa crescer e a gente diminuir. Em nome desse Filho que nos salvou e nos redime, e hoje nos está ensinando. Agradecemos. Amém.